sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo encontra-se nesse capítulo 15 que o apóstolo Paulo escreveu. Então vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Eu digo sempre, às vezes, os problemas fazem surgir as soluções, não é? O ser humano, às vezes, fica acomodado quando não há problemas, mas quando surgem problemas, então há também uma luta para se encontrarem as soluções para o problema. E eu não me lembrava de ter ouvido de proposta de tantas vacinas diante de uma doença. Não é? O que nós sabemos é, seja tuberculose ou qualquer outra doença, sarampo, etc., levaram anos para se conseguir uma vacina. E quando a vacina saiu, era a única vacina. Mas nós tivemos uma pandemia, o susto foi tanto, porque a globalidade da doença foi tremenda e as mortes eram imagináveis. Nós que vivemos no século XX e agora no século XXI, nunca experimentamos algo parecido. Não é? E a dor e o susto e o medo foi tanto que nós tivemos uma convulsão, uma compulsão de vacinas ali que nunca mais acabava. Então os problemas muitas vezes fazem com que o ser humano lute e mostre aquilo que tem de mais profundo e vá lá em busca de solução. Não é? Então a doutrina da ressurreição, essa igreja, eu usei essa ilustração porque é nesta igreja onde Paulo aborda vários assuntos importantes sobre a vida cristã. Porque era uma igreja problemática. É das igrejas que mais dificuldade trouxe o apóstolo Paulo, a igreja dos Coríntios. Basta ler as cartas de Paulo para nos apercebermos de que em Corinto Paulo não teve um ministério fácil. Os problemas eram tremendos. Mas curiosamente, e exatamente a essa igreja que Paulo dirige 4 cartas. Nós temos apenas 2, mas provavelmente Paulo escreveu 4 cartas a essa igreja. E é a esta igreja também que Paulo escreveu mais assuntos. Normalmente nas cartas de Paulo há um assunto principal que ele trata. Mas quando ele escreve essa carta, pelo menos essa primeira carta aqui, ele fala sobre vários problemas, vários assuntos. Não é? Aliás, essa carta é quase uma resposta. Quem lê a carta com atenção vai notar que Paulo vai repetir. Quanto àquilo que dissestes, ou quanto àquilo que me escreveste, então, no fundo, Paulo estava a responder teológica e apologeticamente a muitos assuntos que foram levantados lá em Corinto, e ele então, respondendo também, foi ensinando doutrinas proféticas. É nesta carta onde encontramos a lição sobre o divisionismo, ou como combater o cancro de partidarismo numa igreja. Só nesta carta é onde Paulo escreve. Não é? É também nesta carta onde Paulo vai escrever sobre o que a igreja deve fazer quando há um pecado terrível na igreja. E a igreja deve aplicar também a disciplina. É nesta igreja onde encontramos ajuda. O problema é se as mulheres, como é que devem estar, se é permitido pastores ou pastoras, é nesta carta onde Paulo vai resolver isso. O problema do celibato. Vale a pena casar é bom, ficar solteiro é bom. O que é que a Bíblia diz sobre isso? É nesta carta que Paulo vai falar, capítulo 7. Portanto, o crente pode casar com ou não o crente, é nesta carta que o apóstolo vai responder. A ceia, como é que a igreja deve celebrar a ceia em condições como Deus deixou, como Jesus deixou? É nesta carta onde Paulo vai falar no capítulo 11. Então Paulo vai falar sobre a ressurreição como nunca falou em nenhum dos seus escritos. E é nesse capítulo 15 onde ele vai falar da ressurreição. Aliás, esse capítulo 15 é o maior que existe. Claro, Paulo não escreveu por capítulos. Ele escreveu a carta toda. Mas quando se fez a divisão desta carta, os irmãos verão que o capítulo 15 é o maior de todos os capítulos que estão nesta carta aqui. Porque o assunto era tão importante, tão necessário, sobretudo, para aquela cidade de Corinto, que Paulo, inspirado por Deus, acabou por escrever. E eu vou ler, nós vamos meditar apenas nos primeiros 19 versículos desta carta, para ver o que é que Paulo faz aqui. Eu recomendo aos irmãos, eu sei que os irmãos já leram essa carta, mas leiam e releiam. Porque se a doutrina da ressurreição é fundamental para o cristianismo, se este é o texto mais profundo em termos teológicos sobre essa doutrina da ressurreição, então vale a pena ler e reler. Podemos edificar as nossas almas, mas também podemos encontrar aqui provas bíblicas ou argumentos bíblicos para ajudar alguém que tenha dúvida sobre esse tema. Então vou fazer aqui a leitura. Os irmãos podem acompanhar também nas suas Bíblias.
aqueles crentes que ainda gostam de levar as suas Bíblias à igreja e gostam de acompanhar as pregações com a sua Bíblia também aberta, a Bíblia ou tablet ou qualquer outro suporte. Mas, lendo esse argumento do apóstolo Paulo, eu não terminei. Também a gente pergunta, como é que será a ressurreição? Que tipo de corpos nós vamos ter? Exatamente neste capítulo. Não é? Então vale a pena viver aqui, o que fazer nesta vida enquanto aguardamos a vinda do Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dar instruções só nesse capítulo. Então um capítulo extremamente rico sobre essas questões da vida cristã e até sobre o futuro. Sobre o futuro. Qual é o destino deste mundo que jaz no pecado? Não é? E neste capítulo nós também encontramos as respostas. Também. Como é que o crente deve viver e servir o Senhor Jesus Cristo? Quando essa vida é uma vida de lutas, uma vida de injustiça, uma vida de incompreensões. E é neste capítulo que o apóstolo Paulo vai responder também, logo no último versículo 51. Mas vamos ler essa primeira parte e ver o que é que o apóstolo diz quando apresenta então essa doutrina maravilhosa lá em Coríntios. Diz ele, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais querido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormem em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Pai, nós te louvamos pelas verdades da tua palavra. Obrigado porque Cristo ressuscitou. E obrigado porque a sua ressurreição é o fundamento da nossa fé. Ó Pai, obrigado pela revelação da tua palavra. Toque os nossos corações, abra as nossas mentes, para que possamos receber essa mensagem maravilhosa, essa revelação extraordinária que dá sentido à nossa própria fé. Ó Pai, que o Espírito Santo se mova no nosso meio. Toque os nossos corações e as nossas mentes, convencendo-os de que essa verdade é cardeal, é principal para a nossa fé. Anima-nos, fortalece a nossa fé. Ajuda-me também a mim na transmissão dessa verdade. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Dizer é ser carismático. Aliás, ser carismático é ser vivo. Carismático significa aquele que acredita nos dons. Não é? E nós acreditamos nos dons. Temos uma compreensão diferente. Nós acreditamos, porque a Bíblia o afirma.
Amados, Paulo escreve essa doutrina dirigido à igreja que estava em Corinto. É claro que quando ele escreve para outras igrejas, também vai tocando aqui e ali sobre a questão da ressurreição. Mas ele gasta tanto tempo, ou investe o seu tempo para escrever essa igreja, por uma razão também de contexto. É claro que ele era um homem inspirado por Deus, mas ele não ignorava o seu destinatário. Os irmãos sabem que entre os gregos havia um entendimento sobre a vida, sobre a realidade da vida, sobre a existência. Um entendimento que predominou a cultura grega, que dominava séculos anteriores, inclusive o próprio século, o primeiro século, e ainda continua a ter influência nos nossos dias, era a divisão do mundo em dois patamares, não é? O mundo material e o mundo imaterial. Ou seja, o mundo real, o mundo físico e o mundo das ideias. É desta forma que os gregos organizavam o seu contexto da organização daquilo que existe. É desta forma que eles entendiam o cosmos. A palavra para mundo é cosmos. Portanto, havia cosmos significa algo ordenado ou algo organizado. O contrário de cosmos era o caos. Para os gregos, então, o mundo físico era mais um mundo de caos. Portanto, o mundo do cosmos é um mundo belo, um mundo organizado, um mundo embelezado. Não é? Eu já disse aqui que de onde vem a nossa palavra cosmético. Por isso que os produtos que trazem beleza são chamados produtos cosméticos, vem da palavra cosmos, ou seja, aquilo que destaca o organizado, o limpo, o belo. Mesmo pessoas feias, quando entram numa loja cosmética, ali compram, pintam-se, maquiam-se, quando saem numa festa, ficam transformados, não é? Então, os gregos separavam assim. Então, o mundo material era o mundo inferior. Havia uma realidade visível, física e material, que era o mundo inferior. E o mundo das ideias era o mundo superior. Portanto, quando alguém morria, esse era o conceito geral. É que a alma que é imaterial saía do corpo material. Então, era uma espécie de libertação. Então, quando alguém morre, como a pessoa, o ser humano, segundo o contexto grego, é composto de parte física, que preserva, que guarda a parte espiritual ou a parte imaterial. Então, na morte, finalmente o ser humano se liberta. Deixa a carcaça queimar, que é física, e a alma sai e vagueia pelo mundo cósmico. Mas era impensável para um grego colocar uma possibilidade da ressurreição. Porque a ressurreição, como nós a entendemos, é, digamos assim, a alma ou o espírito voltar a unir-se com o corpo. E isso era terrível para os gregos. Não! Quando há separação do material e do espiritual, aquela separação é eterna. Porque finalmente uma alma imaterial se libertou daquilo que é negativo, que é material, que é inferior, para nunca mais voltar. Portanto, a doutrina da ressurreição física é uma ofensa para o entendimento grego. E qual era a cidade que dominava naquele tempo, que cultivava várias filosofias? É claro que havia Atenas, mas também havia Corinto. Corinto era a cidade que competia no tempo de Paulo. Atenas já estava a ficar em desuso, já estava a perder aquela preponderância que teve nos séculos anteriores. E Corinto era, digamos assim, a cidade de concorrência. Aliás, o texto bíblico diz que os coríntios debatiam. Portanto, a apologética, as discussões filosóficas, era lá. Não é? Era Atenas, mas também era em Corinto. E Paulo, quando foi a Corinto, ele veio de Atenas. Ele pregou lá em Atenas. Os irmãos podem ver a sua pregação no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. E qual é o ponto que ele tocou, que os gregos disseram, chega a esse discurso. Os irmãos sabem que ele chega lá, vê a cidade de Atenas, e ele começa a falar da ressurreição, só que os gregos não perceberam. Porque a palavra ressurreição, na língua original da qual Paulo estava a pregar, era anastasis. Então eles pensaram que ele estava a pregar um novo Deus, uma nova deusa. Mas não, curioso, disseram assim, nós queremos ouvir este homem. Tem que ir num sítio público para pregar essa nova deusa que nós não conhecíamos. Então levaram a Areópago, que era o sítio de discussões públicas. E Paulo começou a pregar sobre a criação, Deus que criou todas as coisas. Está tudo lá no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Pregou. Isso é
filosofia. Isso chegou a um ponto, Paulo disse assim: e Deus separou o varão e lhe deu a responsabilidade de ele julgar o mundo. Ele que será o juiz de todos os seres humanos. E para provar a sua autoridade, que ele que vai julgar todas as pessoas, ele o ressuscitou dentre os mortos. Se nós acompanharem na Bíblia, verão quando ele disse isso, o quê? Porque eles perceberam a doutrina que Paulo estava a ensinar. Afinal, não era uma deusa, mas era uma possibilidade, algo que Deus tinha feito, ressuscitando alguém, juntando o corpo material inferior com a alma superior. Disseram, chega, alguns levaram, brincaram com o Paulo, descansar. Outros disseram, nós vamos ouvir ainda um pouco mais. Então Paulo sai de lá e vai para Corinto. O outro ninho de filosofia, e ele ali sim, ele chega com humildade, com temor e tremor, e ele decide, não quero mais falar de outro assunto a não ser Jesus e este crucificado. Então ali, graças a Deus, as pessoas se convertem muito mais do que foi lá em Atenas, e mais tarde então Paulo ouve que havia pessoas dentro da igreja em Corinto que não acreditavam na ressurreição. Talvez falsos mestres que se intrometeram na igreja, que Paulo tinha fundado. Mais tarde começaram a dizer, não, essa doutrina da ressurreição não é uma coisa correta. E Paulo ouve isso. Entre outras informações que recebeu, algumas coisas eram dúvidas legítimas, mas Paulo também ouviu que havia pessoas que estavam a pôr em causa essa doutrina da ressurreição. E para Paulo, tirar a ressurreição do centro do cristianismo era destruir, era implodir toda a estrutura da fé cristã. Então Paulo reservou essa argumentação tão longa que nós vemos nesse capítulo 15. Ele vai falar da ressurreição. Agora, Paulo era lógico. E aqui nós encontramos, os irmãos veem pela leitura, e se continuam a ver que é das mentes mais brilhantes em termos da retórica, mas também em termos da capacidade de argumentação. Paulo tinha esse dom da parte de Deus. Um homem bem instruído no judaísmo, um homem bem instruído, ele conhecia o hebraico, o aramaico, o grego, ele falava em todas essas línguas, provavelmente falava latim também, era um homem bem instruído, conhecia a cultura judaica, conhecia a cultura helênica, portanto tinha capacidade de falar não só com os judeus das sinagogas, como acontecia sempre, mas também estar diante de um ambiente pagão ou helênico, dominado pela filosofia grega, e Paulo podia argumentar até contra as filosofias existentes naquele tempo. Então Paulo aqui vai apresentar o argumento da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas ele começa por fazê-lo de uma forma diferente. Acompanhe-me, irmãos. Ele apresenta três argumentos. Três argumentos nesse texto que nós lemos aqui. O primeiro argumento é o argumento da autoridade. Era sempre assim, na boa retórica, a pessoa, para começar a defender uma tese, tinha que apresentar esses argumentos. O argumento de autoridade, o argumento da evidência e o argumento da lógica. Afinal, estava a falar com os gregos, habituados a esse tipo de linguagem. E Paulo tinha que fazer isso. E ele vai fazer isso com perícia extraordinária. Veja lá os primeiros dois versículos. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Aqui é o argumento de autoridade. Paulo está a dizer, irmãos, eu venho lembrar-vos sobre o Evangelho. E o Evangelho é a doutrina sobre Jesus. É através do Evangelho que nós chegamos à fé. Mas reparem que Paulo liga diretamente o Evangelho à ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E vocês estou a trazer apenas uma memória. Eu já ensinei quando passei lá, quando a igreja começou. Agora, ouvi algumas informações e eu quero trazer à vossa memória o que eu ensinei. Mas ele diz, o Evangelho que anunciei, o qual recebestes no passado, no qual perseverais. Portanto, o Evangelho não termina na salvação, continua durante a vida do crente. E Paulo diz aqui, por ele também sois salvos. Portanto, não há salvação sem que o Evangelho seja pregado. E esse Evangelho necessariamente inclui a doutrina da ressurreição. Mas Paulo faz uma adenda ali e dizia, se ainda estão a guardar tudo o que eu ensinei. Se alguém ficou entusiasmado no início, mas abandonou esse Evangelho, então tem que repensar se ele ainda é crente ou se aquela conversão foi genuína.
Porque o Evangelho não ficou no momento da crença. Não pode ficar. O Evangelho acompanha a vida do crente enquanto ele vive. E depois, então, ele apresenta o argumento da evidência. Primeiro é da autoridade, depois da evidência. A partir do versículo 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Essa afirmação Paulo vai repetir. Mas não se lembram, né? No capítulo 11, quando ele fala da ceia, também diz: eu vos entreguei o que recebi. Porque na noite em que o Senhor Jesus foi. Então Paulo, no fundo, está a dizer: eu não inventei nada. Isso não é fruto do meu entendimento, do meu raciocínio, das minhas análises intelectuais. Não. Eu recebi por revelação essa informação, essa doutrina, e também passei com toda a sua pureza. Não inventei nada. Não é? Paulo diz isso. Antes vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu foi que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ponto número 1. Segundo as Escrituras. E aqui as Escrituras do Antigo Testamento, que já falava de Jesus Cristo. No fundo, provavelmente Paulo estava a pensar aqui em Isaías 53 e outras passagens também que falavam da morte do servo sofrido. Segundo, ou seja, a atestação aqui, a evidência que as próprias Escrituras já falavam sobre isso. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele podia ter terminado dizendo assim: ele morreu segundo as Escrituras e ressuscitou segundo as Escrituras. Mas ele coloca aqui: e foi sepultado. Isso é propositado. É para dizer que ele morreu mesmo. Ele não ficou, ele não desmaiou. Os irmãos sabem que há movimentos que falaram da teoria dos desmaios. Não é? Eu lembro-me que no passado, e eu falei pessoalmente com pessoas ligadas, por exemplo, a Testemunha de Jeová, hoje já acreditam que Cristo morreu mesmo, mas antigo, eu tenho evidências, e eles falaram: não, foi ali que não foi assim bem morte. Ele foi tão espancado, sangrou tanto, que ele entrou em coma. Não é? Deus pequeno. Aliás, a Bíblia que eu tenho antiga ainda trazia, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ainda com Deus minúsculo. Não é? Um dia voltaram à minha casa, anos depois, quiseram trocar a Bíblia. Então, dá-nos essa versão, porque se não tem, nós lhe damos a nova. Não. Eu sou estudante, gosto de ter toda a informação. Não é? Fico com a vossa versão antiga e a nova. E a minha pergunta é: por que mudaram? Eu não vou entregar a Bíblia. Então, e aqui só para dizer que a ideia que foi sepultado é para dizer que a pessoa morreu mesmo. Até porque havia nas culturas antigas, quando alguém morria, as pessoas diziam assim: a alma, o seu espírito ainda está a vaguear. Então, quando a pessoa recuperava do coma, por exemplo, muitas pessoas diziam que ele morreu, mas voltou a viver, porque a alma não encontrou espaço e voltou ao corpo. Então, o máximo dos máximos era 2 dias. No terceiro já não havia hipótese. Alguns dizem por isso é que Jesus ficou quase 4 dias depois da morte de Lázaro, antes de ir lá ressuscitar. Ou seja, para tirar toda a esperança que o espírito ainda podia voltar. Ele morreu, foi enterrado e, segundo a lógica humana, já estava a apodrecer. Jesus disse: este é o momento de acordar o meu amigo. Então, no fundo, Paulo está a dizer: ele morreu mesmo, porque ele foi sepultado, também segundo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, porque as Escrituras diziam assim, não é? Ele está aqui a citar Oséias 2, que diz que vai chegar ao terceiro dia, Deus iria ressuscitar aqueles que nele creem, simbolizando aqui a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo apresenta isso. E depois ele vai também mostrar, continuar a sua afirmação argumentativa aqui com evidências. Então vai dizer que isso não é teoria. Vejam o que ele diz. E apareceu a Cefas. Cefas é o nome aramaico de Pedro, ou de Pedro. Não é? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram. Paulo está a dizer: olha, essa doutrina de que Jesus morreu e ressuscitou não é apenas fruto da sua imaginação. Os irmãos sabem que essa tese ainda é defendida até hoje. No século XX dominou mais do que nos nossos dias. Houve e nos seminários chamados cristãos. Não é? As pessoas põem em causa a doutrina da ressurreição. Não é? Diziam: não, Jesus não ressuscitou de facto. As pessoas não ressuscitam. Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Não é? Em vários seminários, o Rushicon e outros, ensinaram isso. Com mestres que dominavam a teologia cristã como poucos. Disseram: não, Jesus ressuscitou na mente dos discípulos.
O desespero foi tanto que eles, por um interesse material, mas também para preservar a religião. Não é? Eles passaram 3 anos a andar com Jesus, já não trabalhavam, viviam das ajudas das pessoas. Quando Jesus morreu, a esperança material foi por água abaixo. Era preciso inventar uma doutrina para preservar o seu ministério. Então falaram que Jesus existia, sobrevivia, só que sobrevivia no espírito da pessoa. Quando estávamos reunidos, Jesus estava ali conosco e eles continuaram a igreja. Outros dizem, não, Jesus ressuscitou na mente, na memória, na lembrança. Assim como nós falamos dos nossos antepassados, familiares que morreram, dizem, o tio está aqui, não é? Eu estava a ouvir alguém, estava a fazer uma festa, a lembrar do seu pai e dizer assim, eu sei que o pai está feliz, o pai está aqui. Então é a ideia de, digamos assim, consolar a alma, dizendo assim, ele já não está aqui fisicamente, mas mentalmente está aqui porque estão aqui os filhos, os netos, etc, etc. É nesse sentido. Mas que Jesus ressuscitou de facto, isso foi uma ilusão. Isso estava a ser definido nos seminários. Grandes seminários de grande influência nessa Europa cristã. Não admira, pois, que a espiritualidade comece a baixar. Sempre que a gente começa a pôr em causa o que a Bíblia diz, em nome da boa argumentação, em nome do entendimento racional das doutrinas bíblicas, a igreja vai enfraquecer espiritualmente falando. Então Paulo diz assim, que ele foi visto, e alguns estão vivos. Repare, esse é um risco. Porque diz que Jesus ressuscitou, ele foi visto, e as pessoas que o viram, algumas ainda vivem até hoje. Se vocês quiserem certificar-se de que Jesus ressuscitou e apareceu hoje, então há pessoas aí em Jerusalém que viram Jesus. Portanto, são vivas. Claro que inclusive os próprios apóstolos. Mas também foi visto por Tiago, dizendo. E aqui Tiago não é o discípulo, não faz sentido. Porque o apóstolo estava entre eles. Mas aqui Tiago é o irmão de Jesus. Aqui Tiago é o irmão de Jesus. Jesus tinha 5 irmãos, não é? Da mesma mãe, digamos assim. Maria teve mais filhos, é o que a Bíblia diz, não é? Só que o que a Bíblia diz é que enquanto Jesus estava vivo, antes da sua ressurreição, a família de Jesus não creu nele. Provavelmente Maria, a mãe. Mas os irmãos não creram nele. Aliás, há um episódio no Evangelho de João em que Jesus estava a pregar e muita gente ia atrás de Jesus e era uma confusão na família e a família de Jesus vai lá, não é? Vai até Cafarnaum. Sabe que Jesus estava a tocar a porta e Jesus estava lá dentro a pregar. E o texto bíblico diz que eles mandaram alguém e alguém foi dizer a Jesus, Jesus está lá fora da tua família, está à procura de ti. Mas João acrescenta, diz assim, porque eles achavam que ele estava louco. Aquilo que ele dizia ser filho de Deus, etc, etc. A própria família diz assim, isso é loucura. Eles foram para o prender. Amarrado. Ele estava alucinado. Ele está preso. Imagino que para a família de Jesus era um incômodo. Era um risco. Porque o judaísmo estava furioso em acabar com aquele homem. Os romanos estavam furiosos em acabar com aquele homem. Então era um perigo para a família. Eles não se converteram. Mas graças a Deus há sempre um momento. E tudo indica que esses irmãos, pelo menos 2 deles, creram em Jesus Cristo depois da sua ressurreição. Um deles é este Tiago aqui. Jesus acabou por aparecer ao seu meio irmão e a partir daquilo ali, ele não podia duvidar mais que o seu irmão, afinal, era aquilo que dizia ser. E o outro irmão de Tiago aqui é Judas. Aliás, os dois vão escrever 2 cartas no Novo Testamento. Mas, em casa, vejam, eles não se apresentam como apóstolos. Os outros apóstolos escrevem epístolas no Novo Testamento. Paulo, servo, mas também diz apóstolo de Jesus Cristo. Esses 2 irmãos, quer dizer, a rejeição que tiveram ao próprio irmão foi tanto que, quando se converteram, eles não foram capazes de se identificar, mesmo que fizessem parte do grupo até dos apóstolos. Tiago vai tomar um lugar de preponderância em Jerusalém. Quando há aquele concílio lá em Jerusalém, Tiago vai tomar a palavra. Tiago vai tomar a palavra. Mas ele, quando se identifica, nunca se identifica como apóstolo. Apenas diz escravo de Jesus. Para mostrar o quão profundamente grato está. Há sempre um tempo para salvação. E Paulo diz também foi visto, e também pelos apóstolos. Afinal de todos, por fim. Aqui a ideia é por fim. O que mostra que apóstolos, naquele nível, daqueles apóstolos, já não existem hoje.
Porque para ser discípulo, para ser apóstolo naquele tempo, era preciso ter convivido com Jesus, ou visto Jesus, sobretudo, ter visto Jesus depois da sua morte. Essa era uma exigência fundamental para alguém ser apóstolo. Por isso é que quando Judas se suicidou, para substituírem Judas, eles se reuniram e disseram assim: temos que encontrar alguém que andou conosco e que foi conosco testemunha da sua ressurreição. E acabaram por escolher Matias. E Paulo se tornou discípulo, apóstolo de Jesus Cristo, com toda a autoridade, porque ele também viu Jesus. Não foi uma visão qualquer, não. Jesus apareceu a Paulo no caminho de Emaús, no caminho para Damasco. Foi isso que ele foi repetindo ao longo de toda a sua vida. E ele diz que ele é o último. Portanto, hoje, quando alguém reivindica ser apóstolo de Jesus Cristo, como muitos apóstolos que há por aí, nós temos que dizer: tu és apóstolo, qual é o crédito? Viste Jesus? Se sabe? Não, então não és apóstolo. És apóstolo no sentido geral do termo. Apóstolo significa aquele que é enviado. Mas nesse caso, se um irmão é apóstolo, eu também sou. Porque todos os salvos foram enviados, segundo Mateus 28. Ir em todo o mundo e evangelizar. Então, em termos latos, todos nós somos apóstolos e apóstolos. Mas ninguém pode reivindicar o apostolado com a mesma autoridade daqueles que estavam ali. Porque a exigência era ter visto Jesus ressuscitar. Por isso é que Paulo diz: finalmente, a palavra que significa por fim, depois de todos, fui eu. E ele aqui, com toda a humildade, ele diz assim: como eu, como o menor, não é? Ele diz: por fim, como a mim, o nascido fora de tempo. Essa é uma palavra suave aqui. A expressão que Paulo usa aqui é forte. Depois apareceu a mim como o abortivo. É o termo grego que ele usa aqui. É como aquele que nasce fora do tempo e normalmente o aborto não tem bom aspecto. E Paulo está a reconhecer que, por aquilo que tinha sido o seu passado, ele, por mesmo no fim, Jesus ainda o salvou e deu-lhe o privilégio de ser apóstolo. Por isso é que ele acrescenta, vejam lá, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Ele dá a razão, porque persegui a igreja de Deus. Mas, a Bíblia tem sempre um mas. Porque a graça de Deus vai além do pecado. Este homem tinha sido um perseguidor da igreja, mesmo assim foi alcançado pela graça de Deus. Ele foi usado mais do que todos os outros apóstolos, ele vai dizer isso. Mas a graça de Deus, essa operou em mim. Essa graça não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Aqueles que andaram com Jesus. Mas ele depois reconhece que estava a exaltar-se demais. Mas não eu, mas a graça de Deus que agiu em mim, ou trabalhou comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos, assim também queremos. Irmãos, agora essa segunda parte nós vamos avançar rapidamente. O que é que Paulo vai fazer? Como um bom orador, como alguém que conhecia muito bem a oratória, a retórica e todas aquelas coisas. E eu quero colocar aqui a hipótese. Porque eu vi ali em Corinto alguém que algumas pessoas não creem, não é? Assim, vejam no versículo 12. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns entre vós, ou dentre vós, que não há ressurreição dos mortos? Então, Paulo está a dizer claramente que havia pessoas que estavam na igreja, ali em Corinto, que estavam a pôr em causa a própria doutrina da ressurreição. E Paulo está a dizer, por todo o lado onde o cristianismo é pregado, é anunciado que Jesus ressuscitou. Mas agora eu ouvi que lá em Corinto há pessoas que não acreditam na ressurreição dos mortos. E atenção, não eram só os gregos que não acreditavam nessa doutrina. No próprio judaísmo havia uma facção também que não acreditava. Eram os saduceus. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Tem o versículo 6 à frente, verão que Paulo discute lá, e ali temos o pormenor de dizer que eles não acreditavam nem em espíritos, nem em anjos, nem em ressurreição. Dentro do judaísmo. Havia uma ala liberal que não acreditava na vida depois da morte. Não é em vão que esse grupo estava colado aos sacerdotes que recebiam as ofertas, que o ouro do templo, etc. Porque se não há vida depois da morte, vamos desfrutar desta vida aqui.
comamos e bebamos, amanhã morreremos, como o próprio Paulo vai dizer aqui ainda no capítulo. Essa era a lógica. A vida é só uma. E é aqui. Desfrute, goze da vida. Faça tudo. Como a filosofia do nosso tempo. Goze os prazeres todos, porque quando chegar a morte acabou. Não há ressurreição, não há outra vida para ninguém. E nós vemos como é que a sociedade funciona quando tem essa filosofia como base. Então Paulo vai apresentar e dizer, vamos pensar em possibilidades. Vamos pensar na possibilidade de não haver uma ressurreição. Se de facto os mortos não ressuscitam, agora vocês que se dizem cristãos, pensem nas consequências disso. Vamos partir do princípio que isso é verdade. Que os mortos não ressuscitam. Quem morreu, morreu. E aqueles que acreditam na separação da alma e do corpo, a separação é eterna, não há outra forma de reconciliar. Então Paulo vai apresentar. Vejam agora o que ele diz. Se não há ressurreição dos mortos, diz ele, como pois se prega que é a ressurreição dos mortos, como afirmam alguns entre vós que Cristo não ressuscitou. Ou que não há a ressurreição dos mortos. Assim que é. Então Paulo começa com os argumentos aqui. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Ele começa do geral para o particular. Diz que se essa doutrina, essa teoria é verdadeira, então Cristo não ressuscitou. Porque ele morreu como os mortos. Se os mortos em geral não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Há outra consequência lógica aí. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Porque qual é o teor? Qual é o conteúdo da pregação? É Cristo morreu e ressuscitou. Ser salvo é crer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e foi ressuscitado por Deus. Essa é a tese, essa é a mensagem do cristianismo. Não se pode crer, não se pode pregar para as pessoas crerem se nós tirarmos a doutrina da ressurreição do Senhor Jesus. É impossível. Se vamos encontrar isso em Romanos capítulo 10. Com a boca se confessa e com o coração se crê. O quê? Que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus o ressuscitou dos mortos. Aquele Romanos 10, 9, para mim é o texto melhor para a evangelização. Como é que posso falar a alguém de Cristo? Como é que posso falar de modo a que a pessoa se torne cristã num mundo como o nosso? O texto é Romanos 10, 9. O que se crê, o conteúdo da fé é que Jesus é o Messias. Messias de Deus. E crer nesse Jesus é crer que Ele é Senhor da tua vida. A partir daquele momento, Ele passa a governar a tua vida. E a outra doutrina ligada, intrinsecamente ligada a essa, é que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem crê nisso será salvo. Ou é salvo. Esse é o conteúdo da fé. Então Paulo está a dizer, se Cristo não ressuscitou, então toda a mensagem é um vácuo. Uma mensagem vazia. E vocês que disseram crer nele, também creram no vazio. Porque não há conteúdo tirando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E ele continua. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, o qual não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. E nós que andamos aí dia e noite pregando que Deus ressuscitou a Jesus, se os mortos não ressuscitam, então somos mentirosos. Porque nós pregamos que Deus o ressuscitou e colocamos Deus como nossa testemunha quando nós dissemos de Deus aquilo que Ele não fez ou nunca fez. Paulo está a dizer, essa é a consequência. Ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Parece que está a repetir aí no versículo 13, não é? Mas não está. Ele quer apresentar outro argumento. Diz, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. É diferente do que tinha dito antes. É vã a nossa pregação e a vossa fé. Agora, é vã a vossa fé e permanecer nos vossos pecados. Nós compreendemos o valor dessa doutrina aqui. Diz, porque nós pregamos que Cristo morreu a nossa morte. Ele não pecou, mas morreu. O pecado, ou a morte é o salário do pecado. Todos que pecam, morrem. Nós afirmamos que Cristo não pecou. E se Ele não pecou, então por que Ele morreu?
Se a morte é consequência do pecado, a resposta bíblica, ele morreu pelos nossos pecados. Ok. Então ele levou toda a nossa culpa e ele pagou aquilo que nós tínhamos que pagar e morreu. Ou seja, a morte o derrotou. E Paulo está a dizer, se ele não ressuscitou, então permaneceis aí nos vossos pecados. Porque na perspectiva de Paulo, a ressurreição de Jesus Cristo é a autenticação de que ele levou os nossos pecados, mas venceu a consequência do pecado, que é a morte, e ele vive. Se tu tiras a ressurreição, então a tua fé é vazia, tu continuas a ser um pecador. Um dia serás condenado ao inferno. Porque aquele em quem tu creste, ele foi derrotado pela morte e não conseguiu vencer a morte. Estão a ver a lógica? É uma lógica fundamental. E Paulo continua e vamos rapidamente pelo fim. E ainda mais, diz ele, os que dormiram em Cristo, morreram permanentemente. Coitadinhos. Dormiram, estão cheios de esperança, que um dia serão ressuscitados. Agora, se a fonte, a base da sua fé, o próprio Cristo não ressuscitou, então, coitadinhos, aqueles que morreram na fé, morreram em vão. Creram em vão. E ele então diz, se a nossa esperança em Cristo se limitar apenas a esta vida, somos mais infelizes do que todos os homens. A lógica continua Paulo está a dizer. Nós que cremos em Cristo, achamos que este mundo é injusto. Há corrupção, há injustiça, há ódio, há crimes, há imoralidade. E nós em Cristo procuramos viver evitando tudo aquilo. Para honrar o nosso Salvador, nos privamos de tudo aquilo que o mundo abraça, mas que nós não podemos abraçar por aquilo que deu a sua vida por nós e venceu. Agora, se não há vida depois da morte, então nós somos perdedores. O que significa a palavra aqui infelizes ou miseráveis. Por quê? Porque foi um desperdício. Nossos colegas de escola, nossos amigos, nossos vizinhos, fizeram tudo e mais alguma coisa para sobreviverem. Mentiram, enganaram, mataram, violaram, fizeram tudo para sobreviver. Usaram tudo o que era possível para viverem bem aqui. E nós não fizemos tudo o que eles fizeram porque amávamos o nosso Salvador. Agora, se chegando no fim da vida, não há nada depois, então nós somos perdedores. Devíamos ter gozado a vida, desfrutado a vida como todos os outros. E nós fomos enganados, que há coisas más, que há coisas que não podíamos fazer porque não agradam a Deus. E no fim, se não há vida depois da morte, então nós somos os miseráveis. E Paulo termina dizendo assim, essas eram apenas hipóteses negativas. Versículo 20. Mas, de facto, Cristo ressuscitou. Eu só coloquei as hipóteses, se não houvesse ressurreição, então a nossa fé não tinha sentido. Mas o que eu sei, aquele que transformou a minha vida, e eu vi-o ressuscitado, e ele que me convenceu, destruiu toda a minha lógica religiosa anterior, para que eu fosse o seu servo e seu apóstolo. E hoje saio pelo mundo fora. A minha vida é Cristo. Viver ou morrer para mim hoje, ninguém mais ocupa o meu discurso, a não ser Jesus. E este é ressuscitar. Amados, que a nossa fé seja fortalecida. Que a doutrina da ressurreição de Cristo seja a base da nossa fé. E Ele ressuscitou. Ele é vivão. Eu compreendo, mas não falo para vocês. Ele ressuscitou. Ele vive. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Nós cremos que o Senhor vive. Podemos confiar e ter fé. Que mesmo que a morte biológica nos derrote, mesmo que terminemos a nossa vida aqui esqueléticos no hospital, nós sabemos que a nossa vida não terminou aqui. Porque Cristo foi a primeira experiência, daqueles que morrem e ressuscitam. Ninguém ressuscitou como Jesus antes. Ninguém. Jesus foi o primeiro produto, a primeira experiência, a inauguração dessa ressurreição. Muitos morreram, estão lá como almas, mas Jesus foi o único que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Significa que nós também, se morrermos com o corpo fraco, seremos ressuscitados com corpos glorificados. É isso que Paulo vai desenvolver. Que Deus nos abençoe. Que a nossa fé seja animada. Vamos terminar, Gustavo, temos um cântico final. Então vamos louvar o nosso Senhor, fiquem de pé, enquanto terminamos esse culto ao nosso Deus, agradecendo a bênção da salvação e a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre nós.